Partiu, gente. Começar mais uma live aqui. Gilmar Júnior, enfermeiro. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar voltando depois de um tempo. Dei umas pausas aqui nas lives. Eu sei que estava ficando cansativo e todo mundo muito adoecido mentalmente por conta do piso. Então eu dei uma segurada para fazer uma live quando a gente se deparasse com um momento extremamente importante, né, que era a data limite para o repasse o repasse, né, que foi do governo federal, que chegou nos estados e municípios para contemplar a rede filantrópica, os hospitais privados que atendem pelo menos 60% SUS e toda a rede que está ligada automaticamente aos municípios e ao estado, toda a rede pública, né, seja ela direta ou seja ela contratada. Então esse prazo era o dia 21, todo mundo sabia já desse prazo. Em alguns dos meus discursos como parlamentar, eu deixei muito claro que teria esse prazo do dia 21 para a gente fazer alguma manifestação. Enfim, hoje o dia foi muito cheio, como vocês podem ver, eu estou acabadíssimo aqui, minhas olheiras estão quase da minha boca aqui de tão grandes. Mas o intuito dessa live é a gente conversar um pouco sobre as questões relativas ao piso e também sobre o pronunciamento da nossa governadora aqui em Pernambuco, Raquel Lira. Tá? Também quero fazer um levantamento com vocês de um estudo que eu fiz sobre os municípios, tá? Que estão pagando o piso, que estão prometendo que vão pagar e os que não se manifestaram. E também tirar algumas dúvidas sobre a questão do piso no setor privado. Quero ver se dá tempo da gente falar das cooperativas também e também dos aposentados, que a gente tem falado pouco. Quero ver se a gente consegue também, se dá tempo da gente falar dos embargos de declaração da ADI 7222 e de todas as estratégias que a gente está tomando para a gente conseguir reverter esse entendimento desse piso tão fracionado que, sei lá, um piso tão descaracterizado da Lei 14.434 de 2022, que é uma luta, eu acho que vai ser uma luta nossa grande pelos próximos anos, inclusive, tá? Enfim, eu queria muito começar desejando boa noite, tô vendo aí que já tem 1.600 pessoas comigo, quero muito agradecer a audiência, sei que é sexta-feira à noite, sei que sextou, todo mundo tá querendo comemorar, mas a gente precisa conversar algumas coisas importantíssimas, porque o prazo se extinguiu, hoje já é 22, e a gente precisa pontuar algumas coisas importantes. Enfim, primeiramente eu queria cumprimentar vocês que também estão entrando, eu já tô vendo que Francis entrou, Francis, eu quero que você entre aqui na live, tá? Já eu te puxo para você passar uma mensagem aqui, tudo que está sendo discutido com um nível médio aqui em Pernambuco. Tô vendo Davidson. Ei, um beijo, vou visitar você aí, viu? Já tô organizando isso. Tô vendo aí Paulo já perguntando pelos pares. Vou falar também dos pares, vou até anotar. Falar dos pares, que é uma gratificação aqui que tem no estado de Pernambuco. Deixa eu anotar. Boa noite, Gel, vi que você entrou, te amo muito. Tamires Faustino, Kelinha... deixa eu ver mais. Márcio Alves Meira, Frederico Elias, um beijo, Fred, para você que tem ajudado tanto. Bequinha, sempre incrível você. Simone Almeida, maravilhosa. Joelma Marques, enfim, quero muito cumprimentá-los. Nélida, um beijo. Alce, um beijo para você e para todo mundo aí de Cuiabá que me acompanha. Quero mandar um beijo pro pessoal de outros estados também que estão me acompanhando. Pati Versosa, Sidney, eu vi que você entrou. Ana Paula Mendes, te amo. Camila Barbosa, Infa, Amanda Borges, muito obrigado. Theo, um beijo para você. Yara, Cris Borges, enfim. E ótimo, pessoal aí de São José do Egito falando. Eu queria muito que vocês colocassem aí cidades de vocês, tá? De onde vocês estão falando e o mais importante, se aí na cidade de vocês estão pagando o piso, porque eu me debrucei para estudar bastante para saber quais são os municípios que já estão pagando o piso, os que prometeram e os que simplesmente não falaram nada. Então eu quero muito fazer essa exposição aqui e também, de certa forma, prestar contas de algumas medidas que eu precisei tomar enquanto deputado estadual para que a gente pudesse ter respostas do governo do estado. Para as pessoas que são de outros estados, Danilo, um beijo para você. Maria Rodrigues. Para vocês que são de outros estados, talvez essa live, inclusive, fomente ações aí de parlamentares da enfermagem dos estados de vocês.
E que também ajude os meus colegas que estão em Brasília como deputados federais. E aí eu posso destacar dois grandes colegas, que é Bruno Farias e Ana Paula Brandão, que estão se desdobrando pelas lutas a nível federal. Mas essas lutas a nível federal, elas deram uma espécie de... se encaixaram, digamos assim, por hora, porque a gente conseguiu o repasse de fato da União para os estados e municípios no Brasil inteiro. A tão demorada portaria do Ministério da Saúde ela foi publicada e foi cumprida, de fato o dinheiro chegou nas contas. Foram criados dispositivos legais, tá, para que a transferência fosse fundo a fundo. E é importantíssimo destacar isso para deixar claro que o dinheiro da enfermagem ele não pode ser aplicado em uma outra coisa. O dinheiro da enfermagem tem que ser diretamente direcionado para os profissionais de enfermagem, tá? E outra coisa que é importantíssimo de falar é que não é favor, tá? Ninguém está fazendo favor. O seu prefeito não está fazendo favor, o seu governador, nem o presidente da República, porque o piso salarial ele é uma conquista nossa, é uma conquista da categoria, da nossa luta. E muito do que a gente está colhendo hoje é fruto da pressão que a gente aprendeu a fazer enquanto categoria, tá? Hélia Almeida, Olinda, nada. Olinda tem um problema em Olinda, eu vou falar já, tá? Desse problema de Olinda. Então eu queria muito dizer para os colegas de outros estados que vocês podem, pegar algumas informações e algumas estratégias que a gente vai discutir aqui nessa live e levar para os estados de vocês para que a gente consiga ter uma pressão generalizada, né? No Brasil todo. Tem governador aí que sequer se manifesta sobre o piso, como era o caso do meu estado. Raquel Lira, que é a nossa governadora, ela só decidiu falar do piso da enfermagem hoje, tá? Mesmo com tanta pressão, mesmo com tantos pedidos educados, pedidos formais, a gente passou por um momento muito sombrio de falta de diálogo, de falta de entendimento do que a nossa governadora faria aqui no nosso estado. E isso custou muito, tá? Muita gente acha que não custou, mas custou muito trabalho, custou muito estresse, custou muita saúde mental de muita gente. Então o silêncio da nossa governadora aqui teve um preço muito alto. E devo dizer que ainda está custando um preço muito alto, porque hoje ela fez o anúncio que vai fazer o repasse do piso, mas a gente ainda vive uma situação muito sombria, porque a gente não sabe como esse valor vai ser repassado, os valores exatamente, como foram os cálculos que foram feitos pelas equipes da governadora Raquel Lira. E também outra coisa que me incomodou muito é sobre o dia, né? O dia 29, porque o dinheiro já era para estar na conta hoje, e não está na conta hoje, ele só vai vir no dia 29. Beijo, Mari Barros, te amo. Uma coisa importante também de dizer a vocês é que algumas prefeituras sequer se manifestaram, né? Exemplo da prefeitura do Recife, estou vendo alguns colegas falando aí, o Recife. Não vi manifestação do prefeito João Campos, inclusive tentei fazer de tudo para ter uma reunião com o nosso prefeito, mas o nosso prefeito passou por dias, segundo as informações que eu tive, muito ocupado e não conseguimos nos encontrar. Mas, de toda forma, eu não vi João fazendo manifestação, nem publicando vídeo sobre o pagamento do piso, mas ainda dá tempo, tá? Se ele vê, ou alguém da equipe vê, ou alguém do PSB estiver acompanhando aqui, eu queria muito que ficasse claro que essa cobrança é para todo mundo, é para qualquer prefeito, qualquer partido, eu simpatizando ou não simpatizando, é o governo do estado, é o governo dos outros estados, porque essa é uma live da enfermagem, a pauta aqui é enfermagem, é o pagamento do piso. Vi que, eu posto que vou fazer uma live e ainda tem pessoas muito incomodadas e irritadas e deixam mensagens desagregadoras, mas é só para dizer que quando for realmente extremamente necessário, eu vou vir aqui prestar contas de tudo que está sendo feito e das estratégias que a gente deve fazer. E muita gente diz assim, para que estratégia? Tudo é estratégia. O que nos levou hoje a esse valor, tá no contra-cheque de muitos dos nossos colegas, foram estratégias políticas que nós adotamos. Formas que a gente encontrou de se comunicar e de se reivindicar, acordos, negociações, mesas, e isso custa muito tempo, custa paz, segurança, né? Então dá medo, inclusive, enfrentar sim alguns prefeitos, só que dá medo entre aspas, eu sou bem atrevido. Não tenho muito medo não, mas de certa forma dá medo na minha família, dá medo nas pessoas que gostam de mim, porque eu sou bem afoito, mas eu não tenho medo e estou aqui para isso mesmo. Eu queria muito que vocês colocassem as perguntas de vocês, e aí, conforme a gente for conversando, eu vou lendo e tentando esclarecer
Claro que eu preciso também dizer isso com muita clareza. Aqui no meu Instagram só tem assunto do piso praticamente. Na verdade, não só tem assunto do piso, não. Hoje eu trabalho outras pautas também. Mas o piso ele é constante aqui no meu Instagram. Tem live de tudo quanto é coisa aqui, que vocês podem ir lá no feed e procurar na descrição do que se trata aquela live e assistir aquela live, porque tá tudo explicadinho. Tá? Assim como eu vou deixar essa salva para que vocês possam encaminhar para os colegas e possam também acessar ela sempre que vocês tiverem dúvidas. Tá? Gente, ó, eu vou falar sobre tudo, vou falar sobre privado, vou falar sobre as cooperativas, vou falar sobre os filantrópicos ligados ao Estado. Débora Souza Leão perguntou agora, tô vendo Juliana Xavier entrou aí, um beijo. A previsão da rede privada também é dia 29. Respondo já, Richard Caula entrou, Rafaela César, Analice Beltrão, como fica o pagamento do Hospital Português e os filantrópicos. Eu quero também falar sobre os concursados, vou até anotar os concursados de 2016, 2018, EMOP, né? Tanta gente aí que está concursada e a governadora não chama, né? Enfim, bora lá, mas vamos começar pontualmente para a gente não perder não é desembargo não, viu gente? É embargos de declaração, vou falar também de declaração. Quero deixar um beijo, os parabéns para o meu amigo e advogado André Cazucas, que sempre liga para mim de madrugada, eu ligo para ele de madrugada para a gente discutir as coisas. Vocês devem imaginar que a gente tem dormido pouco, principalmente nesses últimos dias, onde a gente está nessa articulação pesadíssima, com prefeitos, com secretários de saúde, com responsáveis técnicos de enfermagem, com alguns governadores, deputados federais, para a gente fazer o piso chegar no dia de... Já era para estar recebendo hoje, né? Então foram dias muito intensos. Enfim, cansaço aqui preponderante, mas a gente tem que trabalhar. Eu preciso dizer que sinto muito orgulho do meu trabalho e sinto muito orgulho de todo mundo que trabalha comigo e que me apoia, que me dá força, orgulho da minha família, que entende as minhas ausências, mas a gente está falando aqui da vida de muita gente. Só no meu estado são mais de 140 mil famílias que precisam desses valores reajustados, tá? Obviamente, e talvez eu seja um pouco repetitivo, mas eu quero deixar claro de que eu sou extremamente contrário à decisão do colegiado do Supremo Tribunal Federal. Acho que o Supremo perdeu muito o seu foco, muito o seu ponto, legislando, que é um papel que não deveria ser deles. Então, o ministro do Supremo não está lá para legislar, está lá para opinar e não para legislar. E isso tem sido terrível para a gente, porque mexe na nossa lei, uma lei que está lá claríssima, deveria ser cumprida à risca, e com o entendimento do Supremo dá margem para o empregador fazer algumas variações e alguns entendimentos que nos prejudicam, como incorporação de gratificações no salário ou carga horária, considerando 44 horas, coisa que ninguém aceita, nem tem no serviço público 44 horas, e você vê prefeituras aí começando a adotar 44 horas. Ou seja, deixo mais uma vez registrado meu mais completo repúdio, e repúdio com decoro, tá? Repúdio é uma decisão tão infeliz do colegiado do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Infelizmente, acredito numa omissão, inclusive, do governo federal, que deveria ter tido um pulso mais firme para enfrentar essa decisão do Supremo tão, sei lá, eu ia dizer uma palavra muito forte, mas vou me segurar aqui, mas uma decisão tão desprovida de humanidade, porque quando estava todo mundo precisando da enfermagem, né, na pandemia da Covid-19, éramos os heróis e éramos idolatrados, e hoje você vê uma súmula do Supremo, um acórdão do Supremo que simplesmente destrói tudo que a gente construiu de luta, e é lamentável isso. Mas eu não estou aqui para fazer amizade, né, com ninguém, eu estou aqui para cobrar para os meus colegas, cobrar para as pessoas que me elegeram, cobrar pelas famílias dessas pessoas, porque enquanto estão lá os governadores, o presidente da República, os ministros do Supremo comendo caviar e comendo lagosta, tá os meus colegas sem conseguir comprar o pão, o queijo e a mortadela para tomar café da manhã com seus filhos em casa. E isso é inaceitável, né? E para que isso aconteça, precisa estar correndo de um plantão para o outro, de um lugar para o outro, para poder ter um mínimo de dignidade. E isso deveria ser uma vergonha nacional. Sei lá, a OTAN, a ONU, sei lá, todo mundo, o mundo deveria saber o que está acontecendo no Brasil com a enfermagem.
mas a mídia não colabora, né? Então a gente não vê as tratativas do nosso piso e essas injustiças serem levadas para a TV como a gente gostaria. Mas de toda forma, estamos nas redes sociais. Hoje as redes sociais é o nosso canal mais importante de diálogo, mais próximo de dialogar, e a gente vai se fortalecendo por aqui, tá? Bom, enfim, vamos lá começar. Primeira coisa de tudo que eu queria falar com vocês é sobre o pagamento do piso no âmbito do estado de Pernambuco. O dia do pagamento do piso do estado, o do repasse, tanto do repasse do mês quanto retroativo de maio até junho, né, do mês de maio até agosto, deveriam entrar agora no dia 21. E aqui em Pernambuco a gente não entrou. Não conseguiu receber. Então, iniciando pelo estado, é importantíssimo começar dizendo quem são os beneficiados. São beneficiados, né? Têm direito a receber os efetivos do estado, os contratados, têm direito a receber os hospitais filantrópicos, todo hospital privado que atenda pelo menos 60% SUS, os únicos que não estão ipsis literis habilitados a receber esses valores são os extras, tá? Porque eles não têm vínculo de trabalho com o Estado. E o Estado, obviamente, se aproveita muito desses extras. Mas, infelizmente, pela legislação, os extras, eles não têm direito, de certa forma, ao piso. Apesar de acreditar que mais para frente vai haver uma espécie de proporcionalidade, os valores do extra eles vão se tornar proporcionais, a obrigatoriedade de fazer esse repasse para os extras, pela lei, inexiste. Então é importante deixar isso claro. E por que é importante deixar isso claro? Porque Pernambuco tem muito extra, tá? Em vez de a gente ter o chamamento dos concursados de 2016, que estão na justiça, de 2018, e a gente tem um novo certame, que é o que eu venho pleiteando junto ao governo do estado, para o ano que vem, já que se extingue a validade do concurso 2018 esse ano, a gente tem uma espécie de estratégia do governo do estado de colocar esses extras para suprir essas lacunas e essas vacâncias, tá? E, infelizmente, é uma realidade que a gente tem que se deparar. Eu queria muito que fosse criada e desenvolvida uma política para absorver esses extras, para eles serem contratados e tivessem vínculo trabalhista. Mas, na prática, não tem. São fantasmas, de certa forma. Infelizmente, são fantasmas. E aí, não... Fantasmas que eu falo é que eles não têm vínculo trabalhista, é fragilizado o vínculo. E aí, enfraquece muito as relações trabalhistas entre esse trabalhador e o governo do estado, tá? Mas todos esses outros eles vão ter direito a receber o piso. Eu estava muito angustiado porque o dia era ontem, a gente não tinha nenhuma manifestação ontem ainda, e hoje de manhã já tinha uma manifestação do CEP e do SATEMP na frente da Assembleia Legislativa para fazer a cobrança ao governo Raquel Lira. Eu lembro que eu passei pela frente antes de chegar na manifestação. Quero aqui parabenizar o CEP e o SATEMP pela luta, tá? E o Sindup também, que estava presente. Antes de chegar na manifestação, eu passei pela frente do Palácio do Governo. A governadora ela não estava, ela estava numa atividade no interior. Ouvi para não sei o que, é um programa que ela criou, que eu não sei realmente se ela está ouvindo. Mas ela não estava no palácio, mas eu passei pela frente do palácio e já estava polícia, já estava grade, já estava tudo armado para impedir a enfermagem de acessar o palácio. E é importante destacar que o palácio, ele obviamente é o prédio de trabalho do governo, mas ele é nosso, tá? Ele não pertence a Raquel Lira, ela não é dona do palácio. Os donos do palácio somos nós, os pernambucanos. De toda forma, estava lá as grades e a polícia preparada já para, se a enfermagem chegasse lá e fosse fazer alguma coisa, o que é muito lamentável. Porque a enfermagem ela não está na rua, senhora governadora, para fazer baderna, não. Tá? Nenhum profissional saiu da sua casa ou do seu posto de trabalho, saindo do seu plantão para ir fazer baderna na rua. A gente está indo lá reivindicar um direito nosso, né? Então, eu acho que deveria ter um pouco mais de empatia e de mais cuidado conosco, que salvamos esse estado toda hora. Bom, enfim, Raquel fez uma declaração hoje dizendo que vai pagar o piso da enfermagem depois de tanto tempo, né? Quase um ano de governo. Porque a última vez que Raquel falou publicamente sobre o piso,
num evento oficial, não sei se foi evento oficial, né? Mas hoje foi num evento oficial, acho que foi a primeira vez que ela falou assim, bem com clareza que vai pagar o piso, de uma promessa de campanha que ela fez. Na verdade, ela fez várias promessas de campanha, ela assinou um compromisso no Corém Pernambuco de proteger a enfermagem e batalhar não só pelo piso, mas por outras lutas clássicas da nossa categoria. E fez na campanha também, né, promessas de que pagaria o piso, seria um compromisso dela de campanha. Só que a gente se deparou com a governadora que simplesmente não dialogava com a categoria, dialoga muito mal comigo, inclusive. Então eu provoco bastante, continuo provocando. Eu sei que tem assessores dela aqui, já vi subir aqui vários assessores e eu deixo claríssimo, estou pronto aqui para ser chamado para conversar, tá? Não só pelo piso da enfermagem, né? Mas por todos os problemas de saúde pública. Eu sou um cientista de saúde pública, então tenho especialização em mestrado em saúde pública, então eu posso contribuir bastante como parlamentar e como enfermeiro. Só que eu acho que os governantes não são acostumados a ter um enfermeiro na política para poder contribuir bastante, como a gente tem uma visão ampla, né, gerencial. Mas eu me coloco à disposição. Inclusive, eu tenho muito interesse em saber como foram os cálculos que a sua equipe, Raquel, que a sua equipe desenvolveu para fazer o repasse do piso. Mas eu preciso prestar essas contas. Como a gente não tinha tido uma resposta da governadora, eu protocolei algumas peças que eu já tinha constituído caso a gente não tivesse nenhuma devolutiva da governadora e protocolei uma denúncia junto ao Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão que fiscaliza o governo do Estado, denunciando o não repasse, né? O silêncio, o não repasse, porque não repassou, né? E era para repassar. Então fiz essa denúncia. Na próxima semana eu tenho uma reunião com o Procurador-Geral de Contas do TCE para tratar sobre esse tema, até porque até o dia 29, que foi o dia do anúncio, deu a entender que ninguém vai receber, né? Se ninguém vai receber até o dia 29, então a gente tem de 21 a 29 um limbo aí, um vácuo, onde nós deveríamos estar recebendo. Eu quero saber por que é que a gente não está. Se está na lei dizendo que é para a gente estar, se está na portaria dizendo que a gente está. Soube de algumas fontes que Raquel não vai mandar nenhum projeto de lei para a Assembleia Legislativa do Estado. Tá? Então eu queria muito saber isso da própria Raquel ou da equipe de Raquel. Eu acredito que seria importante, viu, governadora, a senhora mandar um projeto de lei para a ALEP, para que a gente pudesse apreciar e deixar o piso da enfermagem em Pernambuco mais arrumado, como deveria ser, e Pernambuco se tornar um exemplo para outros estados. Eu imaginava, inclusive, que fosse isso que a senhora fosse fazer, porque a senhora tomou tanto tempo estudando, né, que eu imaginei que viria algo nesse tipo. E tomara que venha, não é certo ainda, mas as informações que eu tenho é que não vai ser mandado e que esses repasses vão começar a ser feitos a partir do dia 29, o que é um absurdo, tá? Preciso deixar isso claro, muito, muito, muito absurdo. Já era para todo mundo, tanto com retroativo quanto com salário já programadozinho. O retroativo era para entrar hoje, inclusive, mas não tá. Mas protocolei essa denúncia no Tribunal de Contas do Estado. Na minha opinião, não fazer o repasse incorre em ingerência e incorre em improbidade administrativa. Então, improbidade administrativa para mim é crime e não é aceitável que um gestor público baseie suas condutas na improbidade. Tá? Então, sim, provoquei o TCE e eles receberam a denúncia. E essa denúncia ela pode ser até retirada. Eu não estou dizendo que, sei lá, permanecerei com ela. Mas essa denúncia vai estar lá até eu saber como foram os cálculos, como foi calculado tudo, como esse repasse vai ser feito, se todo mundo vai receber, se tem gente que vai receber, se tem gente que não vai receber, se tem gente que era para receber, mas foi exonerado, como é que vai ser, né? Que essas pessoas trabalharam de maio até agosto e foram exoneradas. Tem gente que foi exonerada, inclusive, essa semana teve um exoneraço. Então, algumas pessoas exoneradas que têm que receber o retroativo, eu quero saber como elas vão receber. Tá? Então, todas essas informações eu preciso saber. Fiz também uma denúncia no Ministério Público do Trabalho e no Ministério do Trabalho. Mandei um ofício solicitando uma reunião com o Ministro do Trabalho. É importantíssimo dizer isso. Mandei um ofício para o ministro Luiz Marinho, que ele é ministro do Estado, né, de Trabalho e Emprego. Pedi uma reunião com ele, porque o que eu preciso é de um trabalho conjunto com a auditoria do Ministério do Trabalho. Então, a minha ideia é que não somente os sindicatos ou o Corém façam suas fiscalizações individualmente
assim, nas searas que o cabem, mas que façam em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, que vai poder ver em loco se o valor do piso está sendo passado da forma correta, ou se foi feita alguma manobra por algum prefeito, algum gestor, ou algum dono de hospital privado, ou algum governador. Então eu acho que a pegada é essa, são fiscalizações conjuntas, eu acho que é o nosso futuro. É a gente fazer fiscalizações conjuntas para saber se ninguém está dando uma de esperto para cima da enfermagem. E a gente sabe que muita gente termina sendo refém de alguns prefeitos e refém de alguns gestores que ameaçam. Se você não aceitar isso aqui, infelizmente a gente vai precisar demitir. Vai nada, não vão demitir todo mundo, porque se demitir, fecha as portas e o lucro que ele tinha, ele vai deixar de ter. Mas enquanto ele escraviza, ótimo, maravilhoso, você vai continuar ganhando mal e a gente vai continuar lucrando. E esse é um raciocínio de vergonha. Eu digo sempre que um gestor desse devia ter vergonha na cara. Você devia ter vergonha na cara em valorizar uma mesa de mármore, em valorizar uma parede, em valorizar um carro, do que em valorizar a pessoa, o humano que está ali trabalhando para salvar a vida das pessoas. Eu imagino que alguns prefeitos, inclusive, imaginam ali que aquilo ali vai ser um curral eleitoral para ele o resto da vida, tá? E passou aí esse tempo todinho sem se manifestar. E agora que está sendo obrigado pela lei a pagar o piso, eu vou pagar fazendo um cardzinho bonitinho nas redes sociais. Eu tenho até compartilhado, já que ele vai pagar. Então, vai pagar, eu compartilho. O quê? Porque vai pagar. Né? Porque tem gente aqui que nem se manifestou. E eu fiz uma lista e eu vou ler aqui os nomes dos municípios, tá? Porque eu vejo que nós precisamos pressionar. É um trabalho que nós devemos fazer, todo mundo que está aqui nessa live. Nós precisamos fazer essa pressão. Enfim, então eu vejo que tem prefeito que acha que não, aqui eu vou dominar a enfermagem daqui para eles continuarem votando em mim. Vocês acham que obrigar as pessoas a votarem em vocês vai manter vocês nos cargos políticos? Eu acho que não. Eu acho que quando você se sente coagido a votar, termina que você não vota. Só por raiva. E olha que a enfermagem é um capital eleitoral gigantesco, porque o nosso alcance é enorme. Nós somos capazes de eleger até prefeitos, tá? Nas cidades, prefeitos, vereadores, e é o que a gente deve fazer, inclusive, nas próximas eleições. Ganhar capital político, a gente tem que inverter esse jogo, tá? Enquanto eles acham que estão por cima, não, nós que estamos por cima. Estamos sem dinheiro, precisamos de ajuda, não tem FPM, a gente está aqui para ajudar, tá? Então, prefeitos, se vocês estão com dificuldades financeiras, a gente está aqui para ajudar. A enfermagem ajuda a lutar, tá? Eu, enquanto parlamentar, estou disponível, digo isso, disse a Márcia Conrado, prefeita de Serra Talhada, presidente da AMUP, digo isso, disse isso a Patriota, meu colega deputado estadual, que tem uma história grande no movimento municipalista, e digo a quem quiser, eu estou aqui para ajudar qualquer prefeito da forma que ele está precisando. É lutar pelo aumento do FPM, estou aqui para ajudar. É aprender a calcular o piso para fazer o repasse, estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para tudo, é só me acionar. Tá? Eu sei que é uma correria essa minha vida, mas a gente encontra um espaço. O importante é você pagar para quem está precisando receber, cumprir a lei. Enfim, então, prestando essas contas, fiz essas denúncias, sim, do governo Raquel Lira, da governadora, nos órgãos de controle, e só vou retirá-las se o dinheiro estiver corretamente na conta dos meus colegas. Então, lá no dia 29, que é o dia que a nossa excelentíssima governadora Racreche decidiu pagar para a gente, fazer o repasse para a gente, então já que a creche decidiu dia 29, então a gente vai ver se no dia 29 esse dinheiro vai chegar nas nossas contas da forma correta como tem que chegar, né? E aí, por favor, Raquel. É Raquel, inclusive. Não é Ruth, é Raquel. Raquel, não é Ruth. Raquel, inclusive, eu ainda continuo me colocando à sua inteira disposição para lhe ajudar para qualquer coisa que você precisar, para esse piso ser repassado para os nossos colegas da forma mais correta do mundo. Tá bom? Bom, esse é a primeira fala sobre o pronunciamento e sobre as atitudes que a gente tomou aqui no Estado. E outra coisa que é importante de deixar claro aqui, tá? Eu tomei essas atitudes porque eu não acho que só vir aqui em rede social e só falar e só, sei lá, vomitar a sua insatisfação vai resolver alguma coisa. Não, nós temos que ter atitudes mais firmes. E hoje eu estou na Assembleia Legislativa e fui eleito pelos meus colegas e suas famílias, sobretudo, e a quem eu devo prestar contas supremas e soberanas.
Vocês estão virados aí falando, né, minha gente? Maravilhoso, Morgana, maravilhoso você. Racreste foi ótimo. Racreste, né? Um apelido carinhoso para nossa governadora. É bem bonitinho, inclusive. Carla, você é ótimo. Cadê? Adriana Gomes. Ensina a gente, eu tô disponível e ela sabe que eu tô disponível. E, gente, eu gosto de Raquel, inclusive eu gosto muito de Raquel. Acho que, inclusive, acho que ela é legal. Acho que a gente tem muita coisa para conversar e evoluir juntos. Tô vendo aí. Dudu, Lessa, beijo. Fabiana, um beijo para você e para Condado. Thaís e Torre morrendo de rir aí. Cadê? Infelizmente, seu desgoverno só valoriza o judiciário, claro, o seu próprio salário. Eita, pau, as críticas, Raquel, tem bastante aqui, hein? Assessoria de Raquel, olha as críticas aqui nessa live. Bora lá. Bom, já estão falando aí, Thaís vereadora, eita, vereadora, prefeito, seja lá o que for, Thaís tem que vir pra política, Joyce tem que vir pra política, Cássio tem que vir pra política, todo mundo entrando aí, eu só vejo gente que seria bom na política. E mais uma vez agradecer, tem 3.500 pessoas aqui comigo na live. Muito obrigado pela audiência. Eu disse isso num dos comentários, eu não estou aqui pelo engajamento, tá? Eu estou aqui pela informação. Se vocês estão aqui é porque vocês estão interessados no conteúdo que eu estou trazendo. Mas bora lá. Tem gente que perguntou do Pares, tá? No meu entendimento e no parecer jurídico que eu provoquei, o Pares ele não deve entrar para o cálculo do piso, ele tem que ser pago separadamente, porque o Pares, que é uma gratificação do Estado de Pernambuco, ele não é exclusivo da enfermagem, ele é para todos os profissionais, então não é uma gratificação da enfermagem, ele é uma gratificação dos trabalhadores, em geral. Então, na minha opinião e na opinião dos advogados que eu consultei, os Pares têm que continuar, não podem compor o salário para dar o piso no final. Para quem está perguntando sobre os pares. Inclusive, eu coloquei aqui, postei no meu Instagram, o parecer jurídico que vocês podem consultar. Tá aí no feed. Ativa Nancy, um beijo para você. Sigam aí a Ativa Nancy, tá? Ela sempre traz muitas informações. Você é a pessoa correta para informar a nossa categoria. Muito obrigado, Val. CLT entra, lógico, CLT contratado do Estado, claro, tem que entrar e tem que receber. É contratado do Estado, tá? Não esqueçam disso. Fala com o prefeito Ives de Paulista. Ives de Paulista, meu querido, bora agilizar aí, né? Pagar o piso o mais rápido possível. Eu tive com o Ives, mas a gente não teve um tempo assim para sentar para conversar sobre isso, mas estou aqui à disposição, Ives, para a gente sentar e conversar sobre o piso. Bora lá. Tô vendo. Deixa eu dizer uma coisa importante aqui a vocês. Sim, os embargos de declaração. Preste atenção que isso é muito sério que eu vou falar, muito sério. Agora, nessas semanas prévias ao dia 21, que foi ontem, né? Eu fui muito bombardeado e muito acessado. Inclusive, eu nem consegui dar conta de tanta gente, tantas pessoas me acessando para que eu pudesse responder. Mas muita gente me procurou para discutir sobre os projetos de lei, o texto dos projetos de lei de muitos municípios. Porque os projetos de lei de muitos municípios eles estão considerando somente a súmula do Supremo Tribunal Federal. Preste atenção no que eu vou falar. E não é para ser assim, tá? O correto são os projetos de lei municipais e o do Estado, se Raquel mandasse para a Alep, considerar a lei e não o entendimento do Supremo. E por que eu vou dizer isso, já que é um entendimento do Supremo e parece ser soberano? Porque o mérito do piso no Supremo Tribunal Federal ele ainda não foi votado. O que foi votado foi a sustação da suspensão do piso do ministro Barroso, que gerou uma súmula que está sendo utilizada. É como se fosse critérios para começar a pagar. Mas não é global, isso não é para sempre. A ADI 7222 ela não teve o seu mérito julgado ainda. Então é temeroso quando você vê um projeto de lei de um município ou de um estado considerar o que o Supremo falou no seu acórdão. Então a minha orientação é sempre não considerar o acórdão, é você fazer, algumas adaptações que são possíveis, mas não considerar coisas absurdas, por exemplo, como as 44 horas que tem no acórdão. Não dá, simplesmente não dá para considerar as 44 horas que nem existiam no serviço público e agora estão considerando. Então isso é complicadíssimo, tá? Minha recomendação é que se esperasse o mérito ser votado para a gente ter uma decisão final,
se esperassem as respostas dos embargos de declaração que foram protocolados pela AGU e pelo Senado, Rodrigo Pacheco, um homem de palavra, tá? Ele disse que ia fazer os embargos de declaração, fez uma declaração contrária ao que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, impetrou os embargos de declaração no Supremo e o COFEM também. Então o COFEM também entrou com embargos de declaração. E o que são os embargos, para quem não entende? Os embargos são questionamentos ao Supremo porque existe um entendimento, porque o Supremo entendeu de uma forma tão controversa ao que foi legislado e ao que está previsto na Constituição Federal. Está havendo uma desarmonia dos poderes. Então os embargos eles são protocolados para que o Supremo se explique. Então a gente está na fase dos embargos protocolados e o Supremo ainda não respondeu. A nossa luta e o nosso movimento ele tem que ser fortalecido agora porque é a chance de reverter o que foi decidido pelo Supremo Tribunal. Entendem? Por isso que os embargos de declaração são tão importantes. Então a minha semana foi uma semana muito puxada porque eu precisei estar dando essa assessoria e graças a Deus a gente conseguiu alterar e mudar algumas legislações. Temos municípios já pagando o piso mais redondinho, mais bonitinho, mais bem feito. Mas eu fiz um estudo... Embargo de declaração, deixa eu ver mais alguma coisa. Eu fiz um estudo para dizer a vocês quem expor, né? Eu gosto de expor. E quero deixar claríssimo antes de expor que se alguma das informações que eu falar agora estiver incorreta, se alguma dessas prefeituras pagou o piso ou fez uma promessa, pode entrar em contato com minha assessoria no gabinete da Assembleia Legislativa para eu fazer a correção. Não me incomodo em nada em chegar aqui e fazer uma errata e uma colocação. Desculpe que eu errei dizendo que você não pagou o piso e na prática você pagou. Parabéns, você pagou. Então eu adoraria fazer essa errata, tá? Então, por favor, quem porventura pagou e eu estou dizendo que não pagou, me corrija que eu faço uma errata e peço desculpas com todo o prazer do mundo. Mas agora eu tenho uma lista de quem pagou e de quem prometeu pagar até essa semana. Vamos lá. Triunfo, Afogados da Engazeira, Afrânio, Água Preta, Águas Belas, Amaragi, Belém de Maria, Bezerros, Bom Conselho, Bom Jardim, Bonito, Brejão, Brejinho, Buenos Aires, Cabo, Cabrobó, Cachoeirinha, Caetés, Calçado, Calumbi, Canhotinho, Carnaíba, Xangrande, Condado, Correntes, Cumaru, Dormentes, Exu. Gilmar, é muita gente. Graças a Deus e há muito trabalho. Cumaru, Dormentes, Exu, Feira Nova, pessoal lá de Fernando de Noronha, Ferreiros, Flores, Garanhuns, Goiânia, Iati, Guaraci, Engazeira, Itapetim, Jucati, Jupi, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Lagoa do Ouro, Lagoa Grande, Lagedo, Limoeiro, Machados, Mirandiba, Moreilândia, Orobó, Orocó, Oricuri, Panelas, Paranatama, Parnamirim, Pesqueira, Quixaba, Sairé, Saloá, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria da Boa Vista, Santa Maria do Cumbucá, Santa Terezinha, São Bento do Una, São Caetano, São José, São Joaquim do Monte, Serra Talhada, Solidão, Surubim, Tabira, Tacaimbó, Taquaritinga do Norte, Terezinha, Toritama, tem mais 3, Tuparetama, Vertentes e Chechel, no total 78. 78 municípios já pagaram o piso ou prometeram que vão pagar, né? Então vamos esperar se vão pagar ou não. Deixa eu ver mais aqui. Tem mais informações, viu? Tem os que prometeram até o 5º dia útil, de entrar o dinheiro até o 5º dia útil. Que foi Camaragibe, Gamileira, Glória do Goitá, Ipojuca, Itaquitinga, Primavera, Ribeirão, São Benedito do Sul e Vicência. Esses prometeram pagar até o 5º dia. 5º dia útil. Tô vendo aí o povo marcando João de Nadege. Beijo, João de Nadege. Vamos pagar em Camaragibe. Camaragibe nada. Hã? Nada. Outra coisa. Tem uns que pagaram parcialmente, tá? Assim, tipo, tiveram colegas que receberam, outros não receberam. Concursados receberam, contratados não receberam. Coisa do tipo. Ou o inverso. Os concursados receberam, mas os contratados não receberam. Que são Olinda, Angelim, Itaíba, Palmares, Palmeirina, Paudalho e Petrolina. Então esse pessoal aqui tá no meio, no limbo. Bom,
Esses que eu vou falar agora, ou não pagaram, ou não deram as informações que a gente pediu, tá? Ou seja, se pagaram, por favor, entre em contato com o gabinete para informar que pagaram. E se não pagaram, paguem. Paguem. Façam o trabalho de vocês. Quer pagar? É fazer o repasse, tá certo? Araripina, Betânia, Bodocó, Capoeiras, Carnalbeira da Penha, Floresta, Granito, Ipubi, Itacuruba, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Filomena, São José do Belmonte, São José do Egito, Trindade, Aliança, Araçoiaba, Carpina, Casinhas, Escada, Itamaracá, Moreno, Passira, Salgadinho, Tamandaré, Timbaúba, Tracunhaém e Vertente do Lério. Vocês ou não informaram ou não pagaram, por favor, sinalizem, tá bom? Se vocês pagaram, tá? E como vão pagar? Eu tô à disposição, tá? Bebês. E cadê a pior tabela? A pior tabela é essa. Essa tabela que eu vou ler agora é do pessoal que não disse se pagou, nem se vai pagar, nem deu informação e nem nada. Esses são os que ficaram em silêncio, tá? Na nossa pesquisa. E aí eu vi que alguns disseram, Vitória pagou, né? Vitória pagou mesmo, porque eu postei agora, recentemente. Então, pagaram agora. Parabéns, Vitória de Santo Antão. Parabéns não, né? É o mínimo, a obrigação. Vamos lá. Abreu e Lima, Agrestina, Alagoinha, Altinho, Arco Verde, Barra de Guabiraba, Barreiros, Belém de São Francisco, Belo Jardim, Brejo da Mata de Deus, Buíque, Camusim de São Félix, Camutanga, Caruaru, Catende, Cedro, Chão de Alegria, Cortês, Cupira, Custódia, Frei Miguelinho, Gravatá, Ibimirim, Ibirajuba, Igaraçu, Inajá, Itambé, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Jaqueira, Jataúba, Jatobá, João Alfredo, Joaquim Nabuco, Jurema, Lagoa dos Gatos, Macaparana, Manari, Maraial, Nazaré da Mata, Paulista, Pedra, Petrolândia, Poção, Pombos, Quipapá, Recife, pra quem tá pedindo aí a João Campos. Joãozinho, bora meu filho sair do Instagram e pagar o piso. Recife, Riacho das Almas, Rio Formoso, Salgueiro, Sanharó, São José da Coroa Grande, São Lourenço da Mata, São Vicente Ferre, Serrita, Sertânia, Sirinhaém, Tacaratu, Terra Nova, Tupanatinga, Venturosa, Verdejante e Verdejante. Se pagaram, show, pagaram o piso, parabéns, mas não tiveram assim... vamos chamar de solidariedade, né? Tipo assim, não foram solidários a alimentar essa informação pra gente repassar para todo mundo do nosso estado. Se pagaram, manda uma mensagem para mim dizendo que pagou, tá? Vocês, gestores, tá? Porque o profissional não tem essa obrigação, não. Vocês, gestores, mandam uma mensagem pro gabinete que aí eu venho aqui e anuncio com toda a alegria do mundo. E se tiverem com dificuldades de pagar, me chamem, tá? Ou venham aqui no gabinete, eu tô à disposição para ajudá-los a pagar. O importante é que vocês paguem. Bom, que mais? Bom, falado de serviços públicos. Gente, para quem está perguntando aí, os hospitais filantrópicos e serviços públicos conveniados ao Estado se enquadram aí nesse bolo de Raquel Lira, tá? Que eles são conveniados ao Estado. É o Estado que tem que fazer o repasse. Então, mesmo o raciocínio, Santa Cruz pagou. Parabéns, Santa Cruz. Santa Cruz. Qual Santa Cruz? Da Baixa Verde, né? Abreu também. Quem? Abreu e Lima. Abreu e Lima pagou também, ó. Beijo, Abreu e Lima. Que bom que vocês pagaram. Então, Jabotão pagou. Foi nada. Bora pagar, né, Jabotão? Por favor. Bom, é importante entender que os filantrópicos, eles estão nesse bojo aí do Estado, né? Pro Estado pagar. Então, o raciocínio provavelmente vai ser o mesmo de Raquel Lira aí. Então, dia 29, provavelmente, o dinheiro vai estar entrando. O pessoal da saúde indígena já está recebendo há um tempão, tá? Lá atrás, e está recebendo o valor da íntegra. Não tem nenhuma dedução. Parabéns. Bom, eu vi algumas pessoas perguntando, Casinhas pagou. Beijo, Casinhas. Eu vi o pessoal perguntando das cooperativas. As cooperativas já eram para estar pagando o piso há muito tempo, tá? Não precisava desse dia 21, nem precisa de acordo com o sindicato, como a gente está vendo algumas fazerem. Porque a cooperativa ela é regida pela Lei 12.671 de 2012.
Então é uma lei que já diz no seu artigo 7º, compete a Perdão. Compete à cooperativa de trabalho fazer o repasse para os profissionais, seus sócios cooperados, no valor do piso da categoria, que a gente já tem, ou no salário mínimo na ausência do piso. E a gente já tem a lei do piso. Então as cooperativas já eram para estar pagando. Se não estão pagando, devem ser denunciadas no Ministério Público do Trabalho e nos sindicatos, tá? Obviamente que a gente vai entrar nessa fase das cooperativas fazer uma reunião atrás da outra. Uma reunião atrás da outra que tem gente desesperada, né? Apesar da cooperativa ela ser composta por sócios, essas cooperativas muitas vezes são descaracterizadas e terminam virando empresas, o que é ilegal, tá? Clínicas de diálise, que tem gente aí perguntando, clínicas de diálise que atendem, a maioria das clínicas de diálise atendem a SUS, tá? Porque diálise é muito caro. Então a maioria atendem 90% SUS. Então, muito possivelmente, as clínicas de diálise que são conveniadas ao Estado ou à União, elas vão, geralmente ao Estado, vão receber o recurso federal, tá? Também entram no bojo do pagamento do dia 29, que Raquel anunciou. Ai, cansei. Tomar uma aguinha aqui. Gilmar, você fala demais, eu nem tô lendo isso. Mas é o tempo que é muito curto, a gente já vai em 47 minutos. E Francis tá aí. Francis tá aí ainda. Fala comigo, Francis. Se Francis tiver, Ludmila tiver, quiserem entrar para falar, discutir comigo aqui a rede privada, avisem aí para puxar vocês, tá? Uma coisa que eu queria dizer é que a rede privada, sim, essa precisava de um acordo. A rede privada precisa, segundo o Supremo, de um acordo, né, com os sindicatos para o dinheiro começar a ser transferido. Então a rede privada não está esquecida, a gente está com o mesmo pau, brigando o mesmo cacete com a rede privada. Porque mais esperta do que a rede privada não tem. A rede privada é muito esperta, porque a rede privada ela está ali no lucro, entrando o lucro todo para ela. Então quanto mais ela consegue empurrar, melhor. E às vezes a gente faz uma negociação na rede privada que parece que é uma coisa muito ruim, mas às vezes é a única saída que a gente teve, senão não tem negociação. Tá? E a negociação está prevista no acórdão do Supremo, que infelizmente tem que ser cumprido. É importante destacar que quem decide pela negociação, por mim, Gilmar, eu vi que Francis entrou, eu vou te puxar, Francis, aí o pessoal do CEP, que são os sindicatos que representam a gente, inclusive o SATEMP ganhou uma ação na justiça, né, contra um outro sindicato, e é o SATEMP quem representa técnicos auxiliares aqui em Pernambuco. Tô vendo, Almir, vou te chamar, Francis. É imperioso falar isso, que essas negociações elas têm que acontecer. Por mim, eu, Gilmar Júnior, parlamentar, eu acho que os sindicatos não deveriam negociar com a rede privada. Não negociando, vale o acordo coletivo que já está assinado, no caso do CEP, e no caso do SATEMP, vale o que foi decidido na Assembleia, o que é respeitado. Eu respeito a opinião da Assembleia. Mas se a gente não considerar acordo, vale os valores do piso. Gilmar, a rede privada vai ter que pagar? Vai ter que pagar. Ia falar um palavrão agora. Claro que vai ter que pagar, senão vai responder na justiça. Ação coletiva na justiça. E antes de chamar a França, eu queria só dizer que isso está sendo tão bem visto pela magistratura que o Corém Pernambuco ele ganhou 4 ações. 4, e aparecendo minhas unhas que eu não tenho nem tempo de cortar, nem de fazer a barba. 4 ações na justiça seguidas para que editais de concurso e seleções simplificadas fossem impugnados porque não estão cumprindo a Lei 14.434 de 2022, que é a lei do piso, que é uma lei que altera a Lei 7498 de 86. Então, o juiz já está entendendo que é uma infração à lei. Então, eu acho que esse é um entendimento que ele vai se solidificar com o tempo e a gente tem que ter um pouco mais de calma. Quero deixar um beijo especial aqui para Igor Menezes, que é advogado e tem encabeçado muito essa questão das impugnações. E outra coisa, não preciso vocês encherem aqui o meu Instagram. Gilmar tem um edital de Itamaracá, edital não sei da onde, que a gente já tem uma equipe. Aqui eu tenho uma equipe monitorando. Sai um edital, a gente já fica sabendo. Se estiver abaixo do piso, o pau já começa a comer. Então fiquem tranquilos que a gente tá de olho em tudo, tá certo? Bom, um beijo. Eu vou chamar aqui Francis. Gravatar pagou, glória a Deus. Um beijo, Gravatar, amo Gravatar. Bora lá. Richards aí, ó, com a vingancinha. Quero ver o Apivida pagando o piso.
tudo que eu quero é ver o Apivida pagando o piso. Eu também quero. Apivida, Unimed, Redidó. Vê a Redidó pagando o piso, como ia ser fofo, né? Bora, Redidó. Eita, tô vendo quem tá aqui, ó, online. Francis, eu não tô te achando aqui pra te chamar. Pera aí, Francis. Só um minutinho, viu, gente? Segura aí, que é importante eu falar aqui de Francis. Muito representativo. Ixi, Maria, cadê Francis? Segura, povo aí, 3.400 pessoas, segurem, que não é todo dia que tem live. Compre batom, seu filho merece batom. Tô tentando hipnotizar o povo. Não tô achando muito pedido pra dividir a live comigo, eu não tô achando Francis. Francis, não tô te achando. Tem muito pedido pra solicitação, tem mais de 100. Ver solicitação de quem? Pedido para participar. Peraí, Francis. Não tá aparecendo. Francis, tem mais de 300 pedidos aqui para participar e não aparece a tua bolinha. Ai, que droga. Mas vamos fazer assim, Francis. Quando terminar essa live aqui, eu vou abrir outra e aí eu já te puxo, tá? Pra gente fazer já essa outra, porque eu acho que o que você tem a falar é muito importante. Então, gente, para a rede privada, o pau tá comendo ainda e a gente precisa da intervenção dos sindicatos, tá? Então, por favor, vamos tentar fortalecer os sindicatos, né? Se filiar os sindicatos. CEP precisa de filiados, o SATEM precisa de filiados, a gente precisa de representatividade, tá? Enfim, Sirinhaém pagou, estão me dizendo também, Rinalva, enfermeira, um beijo para você. Ana Célia Marinho, live das lives, muito obrigado, Ana. Sigam a Ana aí também, gente, sempre com muito conhecimento na página dela. Mandar um beijo para Marli, enfermeira também. Gente, muita gente que é da enfermagem, os seus municípios, como vereadores, os seus municípios começaram a pagar e estão pagando. Então, vê se tem um vereador no município de vocês para saber do piso. Porque tem um vereador da enfermagem no seu município e não tá pagando, aí o problema é grande, viu? Hugo tá dizendo, Sanharó pagou. Um beijo para Sanharó. Gilmar, manda um alô para os delegados do SATEMP e a fiscal do Corém em Petrolina, na pessoa de Bem-vinda. Um beijo para Bem-vinda e para todo mundo do SATEMP, a diretoria inteira do SATEMP, tá? Quero mandar um abraço para a diretoria dos nossos sindicatos, porque a luta tem sido pesada e é muito árdua. E muitas vezes, tô vendo aí Rinalva dizendo, o pau come. Muitas vezes, Zélia, meu governador, rapaz... O povo tá me subestimando, mas não tô descartando muito essa possibilidade não, viu? Vou logo dizendo para os assessores aí de todo mundo que tá assistindo a minha live, já fique alerta aí. Bom, Nunes, manda um beijo, um abraço para Venturosa. Um beijo, Venturosa, Macaparana. Cobra Macaparana. Bora, Macaparana, pagar isso, rapaz. Bora respeitar a enfermagem, né? Enfim... Eu acho que eu falei dos assuntos principais. Não, aqui, ó. Queiroz Beca fez uma pergunta importante. Como faz o cálculo? Deixa eu dar uma notícia bem importante para vocês sobre o cálculo. Alberes entrou. Alberes Xavier, um beijo. Obrigado por dar publicidade a tudo que a gente luta aqui na Assembleia Legislativa. A lutar pela enfermagem. Alberes maravilhoso. Enfim, eu quero muito agradecer, tá? Quero muito agradecer aos blogs que nos dão visibilidade, nos dão voz. Obrigado, Alberes. Obrigado ao blog do Magno. Obrigado ao Ponto de Vista, ao Sérgio Xavier, Thaís Paranhos. Todo esse pessoal, ele tem cenário, blog cenário. Vocês todos têm feito um trabalho tão importante para a enfermagem que eu não sei nem como agradecer, mas eu quero agradecer em nome das 3.400 pessoas que estão aqui quase. Eu agradeço a vocês por estarem dando publicidade a uma luta tão importante para o estado de Pernambuco. Muitíssimo obrigado. Mandar um beijo, obviamente, para toda a minha equipe do Corém, minha equipe do gabinete, meu pessoal da comunicação. Não sei se vocês viram, mas eu tenho uma identidade visual nova. Quero muito agradecer a empresa que está trabalhando comigo, que está fazendo essas artes tão lindas. Enfim, eu quero só dizer que... Sim, sobre os cálculos. É porque eu começo a falar uma coisa e me esqueço. O Corém Pernambuco lançou hoje, uma calculadora
no site do Corém Pernambuco, onde você só clica lá na calculadora, bota a sua carga horária, a forma que você trabalha, 12 por 36, 24 por não sei quanto, 12 por 36 com uma complementar, 6 horas diárias. A calculadora do Corém, do piso, ela faz o cálculo automaticamente e lhe diz a sua carga horária final por mês e faz o cálculo do seu salário. Infelizmente, calculando baseado nessa súmula do Supremo, da carga horária máxima de 44 horas. Mas o que está lá, é o que a gente infelizmente tem que calcular agora. Então vai entrar no site do Corém, que é o www.corem-pe.gov.br e vai ter lá um pop-up que é a calculadora do piso. Clicou na calculadora do piso, preenche os dados e vai dar a você a carga horária, quanto você tem que receber, se você for auxiliar, quanto, se você for técnico, quanto, se você for enfermeiro, quanto. Então, calcular agora, nem precisa mais ir para caneta e papel, é só acessar a calculadora do Corém. E eu quero agradecer muito aos desenvolvedores, especialmente ao nosso Mega Blast desenvolvedor, Eduardo Lessa de Andrade, te amo muito. Agradecer a nossa comunicação, ao pessoal que trabalha no site do Conselho, que tem feito esse trabalho de facilitar a vida da enfermagem de Pernambuco. Tenho muito orgulho, tá? O que o Corém fez, meu Deus, o que o Corém faz é algo que é realmente incrível e maravilhoso. E eu tenho muito orgulho de tudo isso. Adriano, Francis, Ludmila e Gilmar e toda a categoria firmes na luta em defesa da nossa categoria. Adriano, maravilhoso. Você também, né? Você sempre na luta, você é um orgulho pra gente. Bom, enfim, eu quero que vocês acessem a calculadora para que vocês possam ter esse cálculo bem feitinho. Bom, com isso eu vou finalizando agora essa live aqui comigo. Obrigado aí às mais de 3.000 pessoas, que audiência top o tempo todo. Média de 3.000 pessoas nessa live, tô feliz da vida. Raquel Lira, que bom que você fez esse anúncio maravilhoso. Mas eu quero ver, né, esses cálculos para saber se tá tudo certinho. E aí, sim, a gente fazer um trabalho bem legal. Dia 29 vai ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa, onde a gente vai discutir a situação dos hospitais estaduais, especialmente o HR e o Getúlio, né? Chega de barata na comida do povo e do teto ameaçando a cair. Então, vamos discutir isso. E agora eu vou fechar e vou abrir uma live aqui com o Francis para a gente falar um pouquinho com vocês sobre a rede privada e como é que está sendo feita essa negociação. Deus abençoe vocês, proteja e blinde vocês. O piso é uma realidade, está chegando no nosso contra-cheque, a gente vai poder fazer tudo o que a gente queria. Claro que não tudo que a gente sonhava, mas é só o primeiro passo de uma jornada de vitórias para a nossa categoria. Dia 26. É dia 26 a audiência pública, dia 26. Um beijo muito grande, ela vai ficar salva, manda aí o aviãozinho, um orgulho ser enfermeiro e poder estar lutando por essa profissão. E tenho muito orgulho de quem luta por ela. Um beijo de quem estava lá no sol hoje, tá? Na frente da Alep lutando, técnicos, auxiliares e enfermeiros. Essa é a enfermagem que a gente tem que se orgulhar. Muito obrigado de coração e vão me acompanhando aí aqui no Instagram. Beijo. Tchau, gente.